Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Estudaremos a unidade 3 e veremos a gênese da antropologia aplicada à educação que se encontra no âmbito da antropologia cultural norte-americana, concretamente na Escola de Cultura e Personalidade liderada por Franz Boas. Aprenderemos que toda prática educativa, de maneira consciente ou inconsciente, firma-se sobre um conceito de ser humano e sociedade. Veremos também que as instituições podem auxiliar as pessoas a valorizarem a sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser ou, pelo contrário, favorecer e incitar a discriminação quando silenciam diante da diversidade cultural e da necessidade de realizar abordagens de forma positiva. Os novos complexos culturais, representados pela combinação entre cultura popular e as novas tecnologias de comunicação, estão produzindo uma transformação radical nos processos de produção de subjetividade e de identidades sociais. Neste momento, vamos refletir um pouco sobre cultura e sociedade. Pensamos muitas vezes que o resto do mundo é ou deveria ser como nós, que nossos deuses são os únicos e verdadeiros, que nossos costumes são os mais razoáveis, que nossas instituições são as mais adequadas. Diversos povos de diferentes épocas e lugares tinham ou têm formas de vida distintas que, às vezes, temos dificuldades de imaginar. Por maiores que sejam as diferenças, sempre há regras que estruturam e organizam a vida social com a distribuição de papéis e de atividades. Por exemplo, todas as culturas procuram dar um sentido especial à educação de seus membros. Todos devem aprender a ler e escrever do mesmo jeito que aprendemos? A diversidade sempre foi explicada como desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Essa explicação foi gerada na corrente da cultura europeia, o eurocentrismo, modelo do homem branco europeu concebido como universal, ou seja, como o único modelo a ser seguido. Vamos estudar um pouco sobre o etnocentrismo? O etnocentrismo é a perspectiva em que se coloca determinada etnia no centro. Cada povo acha que é o principal, que sua língua e seus costumes são os normais. O etnocentrismo é comum a todas as culturas e é um grande dificultador na compreensão de outras culturas. É somente pela compreensão das outras culturas e das outras sociedades que se pode chegar a ver a sua própria numa perspectiva justa, compreendendo-a então em relação à totalidade das experiências humanas. O eu é feito de outros, o indivíduo depende das relações que estabelece com os outros. Nossos ritos e símbolos expressam nossas diferenças. Eles são uma forma de nos reconhecermos e de nos diferenciarmos daqueles que compartilham de nossos valores e costumes. Vamos ver um outro conceito mais prático de etnocentrismo? Etnocentrismo, visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade, sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. A diferenciação é uma forma de identificação. Vejamos então. Nossa profissão, nossa posição política e nosso padrão estético são expressões de que nos valemos para nos identificar com um grupo de pessoas e de valores e nos diferenciar de outros. As diferenciações entre etnias não apenas têm sentido de rotular ou estigmatizar, têm servido também para a revalorização de aspectos culturais que vinham sendo menosprezados pela cultura oficial. Quanto ao nível social, a interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do direito à diversidade
e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social. O termo multiculturalismo está ligado ao currículo e à cultura. O currículo, para ser entendido na ótica antropológica e cultural, ele tem que ser ampliado, tem que ser entendido como cultura. Como prática social que produz significados, contribui para a construção de identidades e constrói políticas de identidades. E uma pergunta sempre tem que ser feita: como respondemos no campo do currículo o caráter multicultural de nossas sociedades? A atitude em relação ao multiculturalismo deve ser desenvolvida com atenção sempre voltada para a pluralidade cultural da nossa sociedade brasileira. Isso levando em consideração o legado português, o do indígena e do negro. Nos muitos espaços de formação humana, teremos que construir um corpo teórico de conhecimentos que reflita sobre o multiculturalismo, suas características sociais e seus problemas de governabilidade apresentados por grupos sociais diferentes em comunidades culturais heterogêneas. O multiculturalismo na educação merece um olhar antropológico e um viés crítico, pois a sensibilidade para a pluralidade nos espaços de formação humana tem que acontecer com a redução de preconceitos e discriminações. Imperativo transcultural. As pessoas têm direito a serem iguais sempre que as diferenças as tornar inferiores. Contudo, têm também direito a serem diferentes sempre que a igualdade colocar em risco suas identidades. A política da diferença está sedimentada nos anseios de grupos subalternos que expressam ética superior à dos grupos dominantes. O ideal da sociedade brasileira em relação ao multiculturalismo é a ancoragem social do conhecimento. É um desenvolvimento cultural com a compreensão das culturas, consciência da discriminação e capacidade de interagir com diferentes culturas. Agora, iremos tratar um pouco sobre cultura e educação. A cultura é denominada como a realidade do afazer humano, ou seja, dos seus hábitos e costumes, ao passo por meio do qual alguém vai se introduzindo num determinado âmbito cultural pré-existente e damos o nome de educação. A escola é uma instituição educativa, não a única, que media entre a família e a sociedade e que, ao distribuir cultura e gerar conhecimento junto com outras entidades, vai construindo o sujeito social. Historicamente, cada grupo humano tem construído seu código específico de comunicação e acordo com a sua experiência vital. Essas experiências modelaram-se em diferentes expressões culturais, das quais muitas já desapareceram e outras, particularmente na Amazônia, estão em vias de se perderem para sempre. A cultura não se transmite geneticamente. O modo de ler o mundo, o sistema de normas e valores de cada comunidade, para serem transmitidos de uma geração a outra, requerem um esforço pessoal e coletivo. Na coletividade de estrutura social simples, a tarefa de transmitir esse modo peculiar de entender a realidade e as normas de convivência era encomendada à família. Nas sociedades complexas, essa função passou a ser compartilhada com sistemas educativos criados pelo Estado, a fim de repassar de maneira equitativa e eficaz aqueles conhecimentos que se consideram significativos para o desenvolvimento e bem-estar social. A simples constatação da existência de múltiplas culturas, em princípio, autoriza-nos a pensar que a herança genética do homem, sem tentar minimizar o seu peso em relação à educação, não determina seu comportamento.
O período longo compreendido entre o nascimento e a inserção plena na sociedade como pessoa adulta permite ao educando acumular experiências suficientes para superar com vantagem as carências instintivas. A sociedade, ao possibilitar que muitas pessoas pensem e produzam coisas que logo compartilham, permite acumular conhecimentos e aprender mais. Num livro intitulado Escola e Cultura, o sociólogo francês Jean-Claude Fourquin identifica e discute 5 acepções diferentes do termo cultura. 1. Tradicional. 2. Descritiva. 3. Identitária. 4. Universalista unitária. E a 5. Filosófica. Vamos ver com calma cada uma delas? Tradicional. Numa primeira acepção, a tradicional, a cultura, é considerada como o conjunto das disposições e das qualidades do espírito cultivado. Isso diz respeito à posse de um amplo conjunto de conhecimentos e de competências diversas. Vale dizer, essa é uma acepção individualista e elitista da cultura, referindo-se ao indivíduo ilustrado, erudito, portador de um saber enciclopédico, formado na tradição da melhor educação humanística e filosófico-científica. É muito comum dizer que o indivíduo é culto, isto é, um sujeito que cultivou o espírito e acumulou um vasto conjunto de conhecimentos. O contrário do indivíduo culto é o sujeito rude, isto é, rudimentar, primitivo, capenga. Cultivar o espírito significa superar este estado de rudez e tornar-se um erudito. Descritiva. Numa segunda acepção, voltemos a Fourquin, exatamente no polo oposto à primeira. Está a acepção descritiva, desenvolvida pelas ciências sociais contemporâneas, sociologia e antropologia. Nesse caso, a cultura é considerada como um conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma comunidade ou de um grupo, aí compreendidos os aspectos que se podem considerar como os mais cotidianos, os mais triviais ou os mais inconfessáveis. Pense aí, que traços do modo de vida do povo, da sua comunidade são inconfessáveis? Sob essa perspectiva, constituem a cultura todas as manifestações de um povo, desde os aspectos mais sofisticados aos mais banais, os mais requintados pensamentos e os mais folclóricos, os mais elevados ideais e as mais elementares ideias do senso comum. Nesse sentido, não há povo nem indivíduo sem cultura. Sabemos que há culturas diferentes, níveis diferenciados de cultura, da erudita à popular. Essas culturas são mais constituídas a partir de relações recíprocas, tanto entre pessoas de uma mesma comunidade, quanto entre comunidades humanas diferentes. Poderíamos ir além. Vamos tomar um aspecto da cultura mineira, a culinária, por exemplo. Você sabia que a comida mineira tem fama nacional? Pois é, feijão, angu e couve é o nome de um livro que o escritor Eduardo Frieiro escreveu para falar da comida mineira. E que comida! Tutu de feijão com torresmo, angu com quiabo e frango caipira, arroz com pequi e carne de sol, lombo de porco. Paremos por aqui. Todos nós sabemos que para o nosso gosto, tudo isso é uma delícia. Porém, veja como a culinária pode trazer riscos à diplomacia. Você já pensou no problema que causaria se oferecesse a um judeu o nosso delicioso lombo de porco? E a um indiano um suculento bife de boi? Agora pensemos ao contrário. Imagine-se em viagem pela China, tomando como aperitivo o sangue daquela cobra, serpente que você acabou de escolher para o almoço. Ou comendo cérebro de macaco na própria cumbuca do crânio. Que tal em algum país do interior da África comendo fritas de lagarta,
ao invés dos nossos crocantes torresmos? Procure você mesmo mais alguns exemplos dessas esquisitices e verá que tudo não passa de uma questão de gosto definido pela cultura. Identitária. Entre o sentido restritivo da primeira e o global e relativista da segunda, diz Forquim, há outras 3 acepções. Uma delas é a identitária, que entende a cultura como um patrimônio de conhecimentos e competências, de instituições, de valores e de símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade humana particular. Qual é o patrimônio de conhecimentos e competências da sua comunidade? E como esse patrimônio é passado de geração a geração? Quem são os responsáveis pela reprodução desse patrimônio? Isto é, quem são os mediadores que permitem às novas gerações o conhecimento desse patrimônio? Por isso é que se fala em identidade cultural. Há um patrimônio de conhecimentos e competências que distingue as pessoas do campo daquelas que vivem nas cidades, os brasileiros dos norte-americanos, os ocidentais dos orientais. Porém, não se iluda com a ideia, muito difundida entre nós, de que há um traço distintivo no povo brasileiro, que é a cordialidade, a generosidade. Não há nada que assegure a um povo um estado de natureza que se incline para a bondade e o espírito conciliador, ou para a maldade e a violência bruta. A identidade cultural de um povo depende da sua própria história. Existe uma identidade cultural do povo brasileiro e dos mineiros. Universalista unitária. Para Forquim, a acepção universalista unitária se refere à ideia de que o essencial daquilo que a educação transmite ou do que deveria transmitir, sempre e por toda parte, transcende necessariamente as fronteiras entre os grupos humanos e os particularismos mentais e advém de uma memória comum e de um destino comum a toda a humanidade. Pense bem, nós vivemos no Brasil, em Minas Gerais. Temos aquilo que nos distingue como brasileiros e mineiros, é claro. Mas a nossa memória comum, que transcende as fronteiras do Estado e do país, nos remete à civilização judaico-cristã, e não ao budismo ou ao hinduísmo, por exemplo. Do cristianismo emergiu o islamismo, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. E destes emergiram as centenas de igrejas e seitas protestantes dos nossos dias. O que há de universal na cultura do seu meio? E o que há de particular, unitário, que talvez só seja encontrado aí? O trabalho educativo, em qualquer lugar onde ele se realize sob quaisquer condições, diz respeito à seleção feita pelos educadores, pais, pregadores, professores, daqueles bens culturais que eles julgam necessário e ou interessante repassar às novas gerações. Claro que isso não se dá de forma espontânea. Há todo um sistema político e ideológico que cria regulamentações e estabelece critérios que restringem a liberdade desses educadores. De qualquer forma, eles são mediadores. Na escola, aquilo que é selecionado como relevante e necessário aos estudantes deriva de recortes de conteúdos diversos, feitos por profissionais do ensino e distribuídos nas disciplinas que compõem o currículo. Em algum momento do curso, você terá a oportunidade de verificar essa questão em maiores detalhes, quando for tratar da gestão da escola e das diretrizes curriculares. Filosófica. Há ainda a acepção filosófica, que afirma ser a cultura, antes de tudo, um estado especificamente humano, ou seja, aquilo pelo qual o homem distancia-se da natureza e distingue-se especificamente da animalidade.
Lembre-se, os animais vivem em sociedade, mas somente os seres humanos recriam intencionalmente o seu ambiente. Do ponto de vista puramente biológico, você sabe qual é a distância entre o homem e o chimpanzé? Os animais reagem a estímulos externos, são domesticados e realizam trabalho, inclusive de acordo com exigências humanas. Porém, somente ao homem é permitido criar, isto é, ir além daquilo que é dado pela natureza e desenvolvido pelo adestramento. Isso constitui um campo complexo, há muito discutido pela antropologia e que genericamente pode ser identificado no tema natureza e cultura. Em um de seus livros mais famosos, Marx afirma que uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. Vamos agora estudar um pouco sobre cultura e currículo. O que é educação? E, em particular, o currículo, se não uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade? A educação e o currículo são vistos profundamente envolvidos com o processo cultural. O currículo é visto como artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história e de sua produção contextual. O currículo está implicado em relação de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, produz identidades individuais e sociais particulares. Não é um elemento transcendente e atemporal. Ele tem uma história vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. O conhecimento corporificado como currículo educacional não pode deixar de ser problematizado. Não é mais possível alegar qualquer inocência a respeito do papel constituidor de identidades sociais e individuais do conhecimento organizado em forma curricular e transmitido nas instituições educacionais. O currículo existe, isto é, o conhecimento organizado para ser transmitido nas instituições educacionais passa a ser visto não apenas como implicado nas produções de relações assimétricas de poder no interior da escola e da sociedade, mas também como histórica e socialmente contingente. Vamos agora realizar uma atividade? Discuta com os seus colegas quais são os usos, costumes, saberes e fazeres impregnados na sua cultura local. Olá, nós vivemos no Brasil, especificamente em Minas Gerais. Temos aquilo que nos distingue como brasileiros e mineiros. Nesse sentido, talvez você tenha falado de uma comida típica da sua cidade, uma arte, um costume das rezadeiras, crendices, festas tradicionais, hábitos corriqueiros de uma comunidade local, de um grupo de pessoas ou até mesmo de apenas uma pessoa, você. O importante é reconhecermos que não existe cultura inferior ou superior. Existem culturas, elas são diferentes e, portanto, imprescindíveis para a constituição do eu, do outro e de nós. Foi muito bom trabalhar essa unidade com você. Vamos à nossa última videoaula? Até lá!